Graça e paz, queridos, amém? Pronto para mais uma jornada de estudo da Bíblia? Oh, que maravilha, hein? Hoje eu estava olhando lá em casa, irmãos, falta pouco, né? Falta pouco, nós já estamos nos capítulos 39 e 40, Isaías vai até 66, falta pouco, amém? Ai, que maravilha, então vamos ler a Bíblia, vamos lá, o que nos importa, né, irmãos? Hoje nós vamos estudar o capítulo 39, que vai mostrar para nós sobre o orgulho do rei Ezequias, né, e o anúncio do exílio do povo, né, de Deus, povo de Israel. Depois no 40 nós vamos ver a consolação e a esperança para o povo de Deus. Hoje nós vamos ver, irmãos, o que o orgulho e a falta de sabedoria pode fazer com a gente, tá, irmãos? Nós vamos ver que Ezequias, o rei Ezequias, ele não foi sábio em determinado momento da vida dele, e a nação vai pagar muito caro por isso. Irmãos, esse texto é muito significativo para nós, ainda que seja pequeno, tá? O primeiro capítulo 39. Como eu disse, ele vai mostrar o orgulho de Ezequias, o anúncio também do exílio. Infelizmente, a falta de sabedoria de Ezequias vai custar muito caro. Versículo 1 e 2 diz assim: nesse tempo, né, o rei da Babilônia enviou cartas e presentes para Ezequias. Por quê? Porque ele tinha ouvido, irmãos, aquilo que nós vimos aqui no capítulo anterior. O rei da Babilônia ouviu que o rei Ezequias ficou doente, mas que o rei Ezequias sarou. E ele ficou muito animado, muito alegre. Então mandou lá presentes e pessoas do seu reino para oferecer condolências, né, ao rei, mostrar alegria pela cura. Só, irmãos, que Ezequias, ele se alegrou, diz a palavra, com aqueles homens, e Ezequias começou a mostrar a casa dele. A Bíblia diz que ele mostrou a casa, o tesouro, o seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os ungüentos, mostrou todas as armas que ele tinha e tudo que se achava na casa do tesouro. Coisa alguma, diz o versículo 2, coisa alguma houve no seu palácio ou em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Tá bom? Então, isso aqui já tem muito ensinamento para nós. E eu disse para você que este ato de Ezequias reflete, de certa forma, um pouco de orgulho. O cara foi lá porque ele estava curado e ele saiu mostrando o que ele tinha, as coisas. Não é, irmãos? Se alguém vai visitar alguém porque adoeceu, é comum a pessoa se alegrar. Obrigado, viu, Anderson? É comum se alegrar. Você vai oferecer um cafezinho, né, irmãos? Lá, um lanche. Não, o cara começou a mostrar a casa dele. E isso, irmãos, ao exibir sua riqueza, tudo que ele tinha, ele também mostrou a potência do reino dele, mostrou todas as armas. Quando ele mostra todas as armas, ele entrega o ouro, ele entregou nas mãos do inimigo toda a possibilidade. Isso aqui já deixa para nós um ensinamento prático, tá bom? Um ensinamento prático. O que isso quer dizer? Nem tudo que nós temos, a gente deve mostrar. Amém, igreja? Nem tudo que nós temos, tá bom? Hein? Não, de forma alguma, irmãos. A gente precisa ter saber. Por isso que eu coloquei ali que a falta de sabedoria do rei Ezequias aqui, ó. Porque na verdade ele abriu, ele deu uma margem grande. Na aula passada eu falei para os irmãos uma coisa, que Ezequias morre feio. Você sabe que eu falei que morre feio. Por que ele morre feio? Ele morre feio porque ele entrega nas mãos do inimigo toda a sua fortaleza. Irmãos, o segredo, o mistério, é sempre uma arma que a gente tem. Você sabia? Eu me lembro como se fosse hoje, quando a nossa congregação no Cordeiro ficou sem obreiro, né, o pastor Edmar resolveu deixar. Eu orei a Deus, quem, meu Deus, na igreja poderia tomar conta daquele trabalho? Tinha alguns nomes, mas Deus tocou no meu coração, o Raidan e a Débora. E eu lembro como se fosse hoje, que eu fui lá, no Raidan, mas a Débora, ele conta a história com detalhes, né? Mas enfim, quando eu falei para eles do trabalho que eu precisava deles lá, a igreja precisava, o Raidan falou uma coisa: ô pastor, eu aceito, nós aceitamos, mas tem uma coisa, eu não sei pregar. O Raidan falou: deixa, eu nunca preguei. Aí eu fiz uma pergunta para o Raidan: ô Raidan, deixa eu te fazer uma pergunta, lá ele sabe que você nunca pregou? Aí o Raidan: não, porque eu nem
nem lembro de ter ido lá. Falei, então, Raidan, meu filho, ninguém vai saber que você não sabe pregar. Você vai buscar a Deus, vai orar, nós estamos aí para te ajudar, e você vai pregar. Agora, se você chegar lá e falar, gente, eu não sei pregar, você entrega para os outros as coisas. Você está entendendo, irmão? Não é? Às vezes é uma falsa humildade esse negócio. Irmão, eu estou aqui para pregar, mas né, eu não sou preparado. Você já começa entregando o ouro, o segredo do teu coração, ao invés de você chegar ali, cheio de graça, de humildade, mas cheio de graça. Você começa a falar o que está dentro. Eu não sei pregar, eu não estudei. Começa a se comparar com alguém que é bom demais. E aí você entrega o ouro. É o que o rei Ezequias. Então, eu falando essa palavra para o irmão Raidan, mas a Débora, que também nunca tinha, né, feito um trabalho desse tipo, e eles foram e Deus abençoou. Eu falei, olha, você só vai me fazer um favor, irmão, você não precisa chegar lá e falar que você nunca pregou, e nem nada disso, né? Eu sei, nós sabemos, mas chega e faz o seu melhor, busca a Deus, ora, jejua, clama, faz o melhor, e nós estamos junto com você, e Deus tem abençoado a vida deles e abençoado aquela igreja, não é, irmão? Porém, eu dei essa palavra, quem lá sabe que você nunca pregou? Só vai saber se você falar, entendeu, irmãos? Só vai saber se você falar. E o rei Ezequias, o quê? Ninguém sabia que o Ezequias tinha tudo aquilo, ainda mais o rei da Babilônia, que isso aqui é tão sério, irmãos, que a gente vai ver mais na frente, essa atitude aqui deste rei Ezequias, é que entregou o Israel para ser exilado na Babilônia. O cara entregou a todos os pontos fortes que tinha. O rei, então, o rei da Babilônia, se fortaleceu ainda mais e já era. Então, queridos, falta de sabedoria. Então, mulher, se é casada, não fica falando das coisas suas com teu marido para tuas amigas. Elas vão desejar o seu marido. Ou assim como também vai ter raiva se você falar coisa ruim. Mesma coisa o marido. Sabe esses caras que perdem a graça? Vai bater uma bola, vai sei lá, para a lanchonete, e começa a contar as intimidades com a esposa. Rapaz, o que é isso? Eu sei que existe gente assim. Eu vivi no mundo e era assim. No mundo irmãos, assim. Porém, tem crente também que entrega a sua vida, sem contar, rapaz, que alguém tem que saber sua conta de banco, o tanto que você tem, ou sei lá mais o quê. Quem tem que saber disso? O mínimo de pessoa possível, irmãos. Amém, queridos? Isso é um segredo que está aqui embutido, que essa atitude foi falta de sabedoria. A gente pode aplicar isso para a nossa vida, né? A gente precisa ter coisas, tem níveis de confiança e níveis de relacionamento. O que eu posso falar com a minha esposa, eu não posso falar com outras mulheres, né? O que eu posso falar, a esposa pode falar com o marido, ela não pode falar com outros. E já tem coisa que pode falar com os outros, tem coisa que você pode falar para todo mundo. Tem coisa que eu posso falar daqui do púlpito, mas tem coisa que eu não posso falar nunca. Amém, queridos? Existe essas coisas, esses valores espirituais e morais, que hoje em dia as pessoas não estão compreendendo bem. Vamos falar de mundo moderno, mundo contemporâneo, o mundo de hoje. O que as pessoas menos têm é papa na língua, por causa das redes sociais. Irmão, é incrível. Irmão, você não tem que estar postando que você está na viagem em tal lugar. Você não tem que falar para as pessoas onde você está indo. Você não tem que ficar falando depois que você chega na praia. Você chega lá no resort, né? Você chega lá no hotel. Irmão, toma cuidado com isso. Isso aí é a mesma coisa que o Ezequias fez, só que de maneira moderna. O cara vai lá, mostra a rua que ele está. O cara vai lá, né? E as mulheres ainda vão mais longe ainda. O que tem de foto de perfil, aquelas fotos assim, que elas tiram no espelho, de onde? Banheiro. O cara ali vê lá, Shopping do Vale. Opa, ela está lá no Shopping do Vale. Você mostra o teu endereço, irmão. Então, o nível hoje de sigilo é mínimo possível. Os casais, né, entregam ouro na mão do bandido e por aí vai. Então, só para os irmãos trazerem essa palavra do versículo 1 e 2 para uma coisa atual. Não existe esse negócio, irmão, de segredo. Hoje tudo é muito público, né? Eu preocupo com isso, né? Ah, pastor, mas é tão bom postar que eu estou viajando, eu estou na praia. Meu Deus, será que é necessário as pessoas saberem que você está na praia? Meu Deus, isso é muito atual, esse texto. E o final, o fato do rei ter falado as coisas secretas e íntimas, levou a uma nação inteira para o exílio.
assim como muitos de nós estão hoje também no exílio, nós estamos com a vida arrasada, destruída, porque também a gente não tem mais segredos, né, pessoais, não tem mais intimidade, a palavra certa é essa, a gente não tem mais intimidade. A rede social hoje meio que vulgarizou, então todo mundo sabe onde você está, sabe o que você faz. Agora até o WhatsApp agora começa a expor o perfil dos outros, já notou isso? Até o WhatsApp agora mais recente surgiu, então atualiza que tem tantas vezes. Eu, por exemplo, eu uso por bem aquela possibilidade do perfil ali, eu uso por bem, coloco o programinha da igreja, alguma coisa, algum convite, por bem, mas só que as pessoas usam isso para se expor e para entregar a sua vida. Aí o inimigo, de alguma forma, acha uma possibilidade de te fazer preparar um laço para a tua vida lá na frente e você cai no laço. Quantas e quantas, né, problemas conjugais, quantos problemas de relacionamento mais diversos surgiram por causa de rede social em geral, né, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram e todas as redes sociais. Por quê? Porque existe um excesso de exposição. Hoje as pessoas não têm segredo, hoje elas não têm pessoalidade, intimidade, tudo é muito público, né? É fácil você rastrear as pessoas assim, com muita tranquilidade. Elas vão postando onde estão. Pastor, quer dizer que é proibido? Misericórdia, irmão. Igreja Batista não proíbe você de nada. Glória a Deus, amém, queridos? Quem te vai proibir de algo é a Bíblia. E aqui, versículo 1 e 2 está te mostrando, cuidado com o excesso de exposição, porque isso pode ser desastroso para a sua vida, para a sua família. E no caso aqui, foi para uma nação inteira, porque lá na frente, Israel foi totalmente destruído por causa desse excesso de exposição. Amém, querido? É a mesma coisa quando alguém chega na tua casa, né? Seja mais cuidadoso com aquilo que você expõe da sua vida, né? A gente precisa muito de princípio moral e ético na vida pessoal, tá, irmãos? Até no tratar as pessoas. Os irmãos já sabem. Opa, a casa do Edgar, do pastor Edgar é uma casa livre, a gente pode chegar? Pode, mas só que você vai encontrar uma porta trancada. Amém, queridos? A minha porta não fica aberta o tempo todo. Aí eu vou abrir a porta para todo mundo? Não, irmãos, não, senhor. Por que eu estou te dando esse exemplo, irmãos? Porque você pode até ter a sua casa, portão na sua casa, mas você tem que tomar cuidado com quem entra para dentro do portão. Mas eu não posso abrir a porta para todo mundo. Vai ter pessoas que eu posso... E eu chamo, eu abro a minha porta e vocês sabem, vamos entrar, vamos conversar. Apesar que às vezes é melhor conversar naquela mesona que eu tenho lá fora, né? Naquela mesona sai um cafezinho, sai um bolinho. Então, né? Eu não tenho cozinha lá em casa, pequenininho. Isso, irmãos, guarda isso no teu coração, tá? Por favor, guarda isso, guarda isso. Não se exponha além do necessário. Não se exponha. Tua vida pessoal, tuas finanças, não se exponha. Porque isso é muito desastroso, tá? É isso que nós estamos vendo nesse texto, né? E aí, então, logo depois nós vamos ver o quê? A confrontação do profeta. Isaías percebe o perigo potencial daquela atitude, né? Porque ao expor as suas riquezas, as riquezas do seu reino, a uma nação poderosa, isso poderia atrair a cobiça e eventualmente resultar em invasão, né? E é muito sério isso. Foi uma coisa ilógica, ele não tinha, foi por isso que o profeta Isaías, né, o profeta naquela época era um ofício, tá? Não era dom de profecia igual é hoje, naquela época era um ofício, então o cara era uma autoridade tremenda, então ele chega para o rei e fala, rapaz, você vê que é Isaías que confronta ele, tá, irmãos? É Isaías, não é ele não, nem por um momento, né, ele confrontou, né? Foi Isaías que confrontou. Por que Isaías confrontou? Um profeta, um homem de Deus, ele teve o discernimento que o rei não teve, amém, queridos? E eu estou tentando passar para você para ter discernimento. Não mostra a tua intimidade para todo mundo. Isso é muito fácil, irmão. Por exemplo, tem coisa que eu só posso mostrar para minha esposa. E ela só pode mostrar para mim. Acho que os irmãos que são casados aí já fechou, não já? Mas eu não posso ficar mostrando certas coisas para outras pessoas. É isso. É esse discernimento que faltou. E quando faltou, veio, né, a palavra de Deus. Então foi isso, viu, pastor? Na verdade... Ele fez bem ter recebeu o presente, mas havia por trás disso uma questão espiritual que seria desastrosa. O profeta interviu e aconteceu isso. Lá na frente eu até coloco o texto onde mostra que de fato, em 1 Reis, mostra de fato que esse rei da Babilônia foi lá, esse não, né? O rei da Babilônia no futuro foi lá e destruiu, acabou com a cidade, acabou com tudo, destruiu, né, irmãos? Então... Não é, e vamos ser sinceros, irmãos, até nós com nossos amigos,
Até nós com nossos amigos, olha bem. Você pode mostrar tudo para os seus amigos? Não pode. Você mostra muita coisa. Todos nós, até hoje. Eu mostro muita coisa, mas nem tudo. Nem tudo. Eu não vou mostrar. Ele mostrou tudo. Tudo. Mostrou o cofre. Ele mostrou a conta no banco, que foram os tesouros do palácio. Então ele mostrou tudo. Ele mostrou as finanças que ele administrava. Ele mostrou os ungüentos, que era caríssimo, né? Ele foi mostrando. E por fim mostrou as armas. A casa de armas. A casa de armas é todo o poderio de guerra que eles existiam. Seria os Estados Unidos mostrar tudo. Vocês acham, irmãos, que todos aqueles porta-aviões... Vocês sabem, né, irmãos? O maior exército do mundo é Israel. É Estados Unidos, do mundo. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem falando sobre isso. É o maior exército do mundo. Mas você acha que os Estados Unidos mostra tudo no jornal, ou mostra tudo nos anúncios? Claro que não, ele tem uma carta na manga. Ele tem algum segredo em algum lugar, porque senão os exércitos inimigos imitam a mesma coisa. Por exemplo, o maior porta-avião do mundo é dos Estados Unidos. É uma coisa enorme. A China está fazendo igual. Então, se mostrou, a China copia. Essa é a questão. Quando ele mostrou, ele entregou o ouro. E foi uma coisa trágica, tá, irmãos? Então, né? Então a gente precisa tomar cuidado, tá, irmãos? E então, no versículo 3 ao 5, Isaías, percebendo o perigo potencial da atitude, dispor suas riquezas e tudo, ele vai e dá uma palavra dura. O profeta vai e faz assim. O que aqueles homens disseram? Olha bem o profeta, irmão. O que aqueles homens disseram? De onde eles vieram? Aí o Ezequias, de uma terra remota, vieram a mim, da Babilônia. Aí o profeta vai e pergunta, a confrontação, o que foi que viram em teu palácio? Aí Ezequias não mentiu, respondeu, viram tudo o que há na minha casa, que era o palácio. Coisa alguma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrei. Entendeu, irmão? Ele foi muito além. Amém? Amém, queridos? Tem gente que pode ficar só no terreiro, né? Tem gente que pode entrar na tua sala, tem gente que pode entrar na tua cozinha, e raramente vai ter alguém que pode entrar no teu quarto. Esse foi o erro, né, irmão? Amém? Concorda? Né? Filho é que não tem limite, né? Filho entra em qualquer lugar. O filho, nesse caso, então a confrontação foi nesse sentido, tá, irmãos? Versículo 3 e 4 mostra a confrontação. Então, passando para mais 2 versículos, para a gente ir 2 a 2, depois lá na frente nós vamos espichar para não ficar lento, né? Aí nós vamos ver a profecia do exílio. Depois do Isaías pegar duro com ele e confrontar, e ele abriu a boca e falou que viu tudo, não tinha nada que eu deixasse para trás. Aí Isaías, então, versículo 5 e 7, vai trazer uma profecia para ele, quando Judá foi conquistado pela Babilônia. E então muitos foram levados para o exílio. Isso nós vamos encontrar lá em 2 Reis, capítulo 24, quando aconteceu, né? E aí a gente nota que definitivamente a atitude de Ezequias é que trouxe essas consequências terríveis para o futuro da nação. Então marido, vamos falar do marido, né? O marido é o cabeça da casa, é o cara que deve ter a cabeça, né? Vamos dizer assim, marido é o cara que tem que ter a cabeça, mas tem muitas casas que é a mulher que tem a cabeça, né? Amém, queridos? E Deus abençoe as mulheres que têm cabeça. Por quê? Porque uma família precisa de cabeça. Então, se o homem não tem cabeça, a mulher tem que ter. Os irmãos entenderam, né, irmãos? Não é que a mulher deve ser a cabeça da casa, mas se o homem não tem cabeça, alguém tem que ter cabeça, não é assim? Então, é muito importante a gente entender, o irmão homem aí, né, o chefe da casa, aí trazendo para a teologia e para a Bíblia, sacerdote, o sacerdote da tua casa, não é a tua mulher, é você. O que eu quero te dizer? Vigia, porque as tuas escolhas hoje pode ser uma tragédia para todos os seus filhos, e talvez até os filhos dos seus filhos. Entendeu, irmão? Esse é o grande ensinamento teológico e moral desses 2 capítulos que nós estamos lendo, aliás, do capítulo 39, porque o outro vai trazer outro assunto, né? Então, irmãos, Isaías vai lançar a profecia, olha assim, a profecia vai ser essa, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. O Isaías era um profeta que dava medo, né, irmão? Você sabe disso, né? Ele sempre proclamava o juízo de Deus,
Deus matando, Deus julgando, ao mesmo tempo que ele proclamava também as bênçãos. Você vê que o capítulo 40 já não vai ser mais esse tom de juízo, vai ser um tom de restauração, de bênção. Porém, Isaías me tinha medo, irmãos. Eu, sinceramente, quando eu leio Isaías, às vezes eu arrepio assim, puxa vida, o cara era uma boca de Deus mesmo. Um dos profetas que representa figuradamente Deus muito bem é Isaías, irmão. Por quê? Deus, ao mesmo tempo que ele te abraça, ele te beija, ele te pega no colo, ele te corta no couro. Por quê? Porque Deus não concorda com meus pecados e nunca vai concordar. Então, se eu estou andando reto, Deus é bacana comigo. Mas se eu começo a fazer besteira, Deus já não me apoia. Diferente de mim, que sou pai, de você que é pai, de você que é mãe, quando o seu filho faz coisa errada, e quando nossos filhos fazem coisa errada, a gente nunca consegue ser igual a Deus. A gente acaba sendo bonzinho demais, irmão. E Deus tem isso, esse equilíbrio. Deus é extremamente bom e Deus é extremamente rude. Quando Deus tem que te elogiar, Ele te elogia. Quando Deus tem que te jogar na cara, Ele te joga. Assim será no fim dos tempos, no julgamento final. Todos vão ressuscitar, vão se contar diante do Senhor, Ele vai julgar. E vai julgar por tudo que está escrito no livro. Se tem coisa boa, coisa boa. Se tem coisa ruim, coisa ruim. Se você não se arrependeu das coisas ruins, só tem um lugar para você. E Deus não vai abrir mão dessa verdade. Então, é uma representação tremenda. Então, Ele vai virar e vai falar assim, olha, certamente, olha bem. Então, irmãos, aqui também existe uma outra questão bíblica teológica, e muito importante para você, tá? Olha o que ele fala, certamente vão vir dias em que tudo que houver no teu palácio, tudo que você entesourou, e os seus antepassados entesouraram até hoje, será levado para a Babilônia. Babilônia é quem? O lugar de onde o rei mandou o filho dele para ver as intimidades do rei. E ele fala assim, não ficará nenhuma coisa, diz o Senhor. Ainda fala mais, olha bem, dos teus próprios filhos que procederem de ti, ou seja, que você gerar, né, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei. Ou seja, irmãos, os filhos do rei seriam eunucos. Eunuco eram homens castrados para trabalhar na casa do rei, para não ter problema lá do cara, né, ter relação sexual com alguém. O cara era castrado. Não é que ele era gay, ele era castrado, ele nunca mais podia, né, ter relação, mas o cara fazia aquilo com prazer, às vezes não, né? Então veja bem, essa palavra que veio, tudo teu vai ser destruído, não vai existir nada mais, eles vão pegar tudo e vão levar os seus filhos para serem castrados e para virarem, para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. Aí, tudo bem, essa é a profecia, tranquila, né? Só, irmãos, que acontece um erro. Irmão, a profecia precisa ser interpretada, e bem interpretada. Assim como se Deus te der um sonho um dia, esse foi um sonho profético, um sonho de revelação de algumas coisas, passado, presente, futuro, não é só pegar o sonho e pronto, tá bom, é isso mesmo, olha que bacana, porque Deus mostra mistério para a gente, às vezes é muito claro, às vezes não. Aí com essa profecia, o rei Ezequias não entendeu batatinha nenhuma. A única coisa que ele pegou é que haverá dias, só isso, mais nada, né? Ele começa dizendo, certamente virão dias em que tudo que tiver no teu palácio, virão dias. Quando fala virão dias, tempo, né? Dia, tempo, virão dias. Está especificado qual tempo? Data, dia, mês e ano? Então ele pegou só isso e empolgou. E achou que tá bom, vai vir dia, então vamos viver. Ele interpretou tudo errado. E aí entra outra questão bíblica teológica. Toda profecia não é dada por vontade do homem. Amém, queridos? Então, se é profecia de Deus, assim, de seriedade, a Bíblia Sagrada, ou de alguém, não veio de Deus. Porém, ela carece de uma interpretação, porque senão você vai cair. É o caso que Ezequias fez, irmão. O que ele fez? A resposta que ele deu, boa é a palavra que o Senhor falou. Ô irmão, não tem nada de bom aqui, o cara ia perder tudo. Ele ia perder tudo. Por isso que eu falei que ele morria feio. Ezequias morria feio, irmãos. Por quê? Porque depois de ter sido poupado, ia morrer, e Deus dá para ele mais 15 anos, ele comete esse erro de abrir sua casa e mostrar as coisas que não devia, e depois vem uma profecia dura. Agora eu não estou aqui querendo espichar e fazer a Bíblia dizer algo, porque
além do que a Bíblia está dizendo, parou aqui, parou. Mas você já imaginou que lá atrás, a boca de Deus mandou Isaías falar assim: arruma a tua casa que você vai morrer. A boca de Deus falou: você vai morrer. E ele chorou, e clamou, e Deus mudou de ideia, e mandou falar para ele: não, você vai viver mais 15 anos. Então, se o próprio Deus, ao ver a humilhação, a oração, o clamor, o choro, mudou de ideia, irmão, você já parou para pensar que existia a possibilidade de Deus mudar também essa condenação aqui? Ele teria que ser mais ou menos como Davi, ou então como foi da outra vez: ah, Senhor, tem misericórdia de mim, eu cometi um erro, ter mostrado as coisas que eu não devia, porque ele está sendo punido, é por isso, tá, irmãos, aqui agora. E aí, nada disso, ele recebe: ai, que palavra boa que o Senhor falou. Ele simplesmente recebeu. E eu tenho assim comigo, eu gosto muito de usar a Bíblia para tirar aprendizado. É num momento desse que eu acredito que, ainda que a boca de Deus fale algo ruim para mim, eu posso buscar de Deus para ele reverter. Eu não preciso aceitar o que Deus fala comigo, não, porque Deus mandou falar: fala para Ezequias que ele vai morrer. E ele não cruzou os braços assim: vou morrer, não. Ele foi para chorar e orar, e Deus reverteu. Deus falou: volta lá e fala para ele que eu vou dar 15 anos. Então, tem gente que acha que boca de Deus e boca de profeta falou, vai acontecer. Se você cruzar os braços e aceitar, vai. Será que se Deus falar assim: olha, não vou citar nome nenhum aqui não, para você não falar, o pastor está jogando praga, né? Então, imagina o seu nome aí, né? Deus pega e fala: fulano, chega. Deus não vai falar assim, né? Mas só para te impactar: chega, minha paciência chegou no limite com você, agora você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Se Deus te falar assim, sabe o que você tem que fazer? Não cruza os braços e aceita. Vai para a oração, vai para o joelho, chora até o teu joelho sai sangue. Porventura, Deus faz com você o mesmo que fez com Ezequias. Não, eu vou voltar, não vou fazer isso não, porque eu estou escutando o choro da fulana e do fulano. Vou falar nome, você sabe, né, para não pesar, depois a pastora está me amaldiçoando. Entendeu, irmão? Diz amém. Amém, querido. Isso é Deus, é o Deus da Bíblia, é o Deus da Bíblia. Só que dessa vez, Ezequias aceita aquilo, entende, interpreta como uma boa palavra, só porque ele achou assim: haverá paz e segurança nos meus dias, porque lá falou assim, que haverão dias em que essa tragédia ia acontecer. Então, irmãos, presta atenção, guarda isso no teu coração nesse estudo de hoje, tá? Se porventura os teus caminhos não têm sido agradáveis a Deus em alguma coisa, e Deus está te falando, você está sentindo e ouvindo que a punição está chegando, eu te convido a crer no poder, na misericórdia de Deus, que te perdoa, que me perdoa, que nos perdoa e nos livra de toda a consequência do mal. Amém, queridos? Isso é um Deus tremendo, Deus maravilhoso. Opa, eu esqueci de pôr para vocês aqui, para vocês lerem, né? Agora já não dá mais, né? Já passou. Veja bem, capítulo 40 agora vai falar da consolação e da esperança para o povo de Deus, né? Deixa eu tomar uma aguinha. Os irmãos que estão acompanhando o estudo já me ouviram dizer, e eu falei aqui hoje, Isaías é um profeta que muito bem representa Deus, porque ao mesmo tempo que ele lança uma palavra que dá uma pancada, ele vem e lança uma outra que é um tremendo refrigério. Se você não ler com cuidado, você nem vai entender o que está acontecendo, e é exatamente isso que acontece. Agora o capítulo 40 vai trazer consolação e esperança para o povo de Deus. O versículo 1 e 2, né, começa com essa palavra de esperança e restauração, assegurando ao povo que Deus não os abandonou, mas que seus sofrimentos resultaram em perdão. Consolai, olha bem, está vendo a palavra? Consolai meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém e anunciai que já a sua malícia é acabada. Ou seja, Deus está falando: eu estou perdoando o meu povo. Olha que maravilha, irmãos. Esse é o Deus nosso, tá, irmãos? Agora, bom será se nós conseguirmos andarmos numa linha em que Deus não vai ter motivo para nos julgar pelas coisas erradas, tá? Quando o Apocalipse vai dizer que foram abertos livros, e depois o livro da vida, e cada um foi julgado de acordo com os que estava escrito naquele livro, eu costumo dizer para a igreja, assim, faz de tudo para naquele livro não está nada escrito contra você. Amém, queridos? Isso quer dizer o quê? Vida santa, vida reta, caráter, tudo isso junto, tá? É aquilo que não vai te julgar, porque se cada um vai ser julgado segundo as obras, se a gente tiver coisa ruim escrita naquele livro, nós vamos ter que ser julgado por elas. Então Deus aqui está dizendo: olha, a sua malícia é acabada, né? A sua iniquidade está expiada.
e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Está vendo? É uma restauração, é uma palavra de graça, de alívio e de esperança. Está vendo? Lá era pancada, agora a gente está vendo essa palavra maravilhosa. E aí vai falar uma célebre versículo 3 ao 5, que fala sobre preparar o caminho do Senhor. Essas passagens, do 3 ao 5, ela é frequentemente interpretada como uma profecia sobre João Batista, que viria lá no futuro, preparando o caminho para Cristo começar o seu ministério. Simbolicamente, na verdade, e teologicamente falando, isso é muito bom a gente usar esses termos para os irmãos entenderem. Simbolicamente, versículo 3 e 5, significa ou representa o quê? Uma preparação espiritual para a manifestação de Deus. Então, João Batista, sim, foi a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele veio para endireitar o caminho por onde Cristo ia passar. Então, sempre vai simbolizar a manifestação, a preparação para a manifestação de Deus, né? Isso está no versículo 3 ao 5, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Está vendo aí? Ó? É uma preparação espiritual para a manifestação de Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido, o que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado. E aí diz: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente verá. Está vendo? Por isso que eu disse lá, é frequentemente interpretada essa parte como João Batista, que veio antes, preparando o caminho do Senhor, e ele até dizia, né, essas palavras, tá bom, queridos? Isso é versículo 3 e 5. Agora vamos pular para uma sequência de versículos, e eu anoto tudo aqui, tá, irmão? Só para eu não ficar virando a cabeça, porque se eu ficar virando para lá já era, né? Aí nós vamos ver o que? Versículo 6 a 8. Vai mostrar para nós um contraste, ou um paralelo, melhor dizendo, sobre a fragilidade humana e a permanência da palavra de Deus. Esse texto também é outro texto muito conhecido, né, o 6 ao 8. Por quê? Você já deve ter escutado isso. Olha, diz uma voz, clama, e eu disse, que eu hei de clamar? Todos os homens são como erva. Aí você vai falar, opa, já ouvi esse texto. Olha, todos os homens são como erva, e toda a sua beleza como flores do campo. Seca-se a erva, caem-se as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor Deus permanece para sempre. O que está dizendo aqui? Isso, fragilidade humana. Assim como a erva que nasce, floresce, e seca e morre, é a humanidade. Mas vai dizer assim, mas a palavra de Deus, ela não morre com o homem. E a palavra de Deus não vai morrer nem quando a humanidade for extinta da face da terra, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? No princípio era o Verbo, ou a palavra, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Deus existe desde o princípio, tá, irmão? Umas coisas complexas para a gente pensar. Antes que existisse mundo, antes que existisse qualquer coisa que se vê e se pode tocar, Deus já existia. Amém, queridos? Aí é a partir dele que foi criado todas as coisas, tudo pelo poder da palavra de Deus. Então aí, isso mostra para nós. Esse bloco então vai ressaltar o quê? A transitoriedade da vida, em contraste com a eternidade e a imutabilidade da palavra de Deus. Isso aqui é um chamado para confiar naquilo que é eterno. Não confie no homem, porque o homem é como uma planta que nasce, floresce, seca e morre, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém, queridos? Gerações e gerações vão passar, mas o nosso Deus e sua palavra permanece para sempre. Agora o versículo 9 a 11, olha que lindo, versículo 9 a 11, vai mostrar uma imagem de Deus como pastor. Então, sempre que você vê a imagem de pastor, é símbolo de cuidado, de proteção. E aqui Deus é comparado com um pastor que cuida das suas ovelhas. Quanto a ti, anunciador de boas novas, Sião, sobe a um alto monte, né, e anuncia, né, ele está mandando, anuncia. Aí aqui embaixo, o versículo 11, como um pastor apacentará o rebanho, nos seus braços recolherá os cordeiros, os levará
para o seu regaço, as que amamentam, ele guiará mansamente. Então Deus é comparado com um pastor que pega a sua ovelha no colo e ele leva a sua ovelha para os pastos. Lá onde eu moro, ali onde eu moro, meu vizinho tem um bode e algumas ovelhas. Mas nós notamos lá em casa que tem uma ovelha, irmãos, que ela sempre desgarra das outras. E quando ela desgarra, ela arruma um desespero, gritando, berrando no caso, né? Até que os outros escutam lá longe e respondem, e aí eles se encontram de alguma forma, mas ela fica desesperada, essa ovelha. E o que é pior, se a gente sair para fora, quando ela está sozinha, perdida ali dentro, no caso, perdida ali fora, irmãos, ela gruda na gente, onde a gente vai, ela vai atrás. Eu lembro lá de Jesus falando, né? Viu o povo disperso no pecado. Ele falou que eles estavam como ovelhas sem pastor. E aí eu faço com aquela ovelha o que eu quiser. Ela vai comigo onde eu vou. Porque ela perdeu os outros da sua espécie. Então aqui está comparando Deus como pastor, que ao invés de deixar a ovelha berrando lá igual eu deixo, né? Pega no colo, cuida. Esse é Deus. Essa imagem de Deus, irmãos, é outra imagem real. Não parece que é bem diferente da imagem do Deus do capítulo 39, que falou que vai detonar com a nação porque o rei deu bobeira e mostrou os segredos? Agora um Deus cuidadoso, olha que bacana. E vamos dizer, então, Deus é, eu vou fazer uma pergunta para você responder. Deus é esse Deus do capítulo 40, versículo 11, que é um pastor que pega a ovelha no colo e leva a beber água? Ou Deus é o Deus do 39, que o cara deu bobeira e fala, você vai se danar, você e a nação? É uma pergunta que eu estou falando direto. E aí? Qual dos dois é Deus? Os dois. Essa é a grande lição. É aquilo que eu falei para vocês. Deus te pega no colo. Eu vou ler outra vez, irmãos, o 11, para você não pensar que eu estou inventando. O 11 diz assim, aliás, o 10 e o 11. O Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, ele vai apacentar o rebanho. Olha bem, nos seus braços recolherá os cordeirinhos, os levará para o seu regaço, as que amamentam, ele vai guiar mansamente. Isso é Deus, irmão. Deus do capítulo 40, pega você quando você está desgarrado, está perdido, mas quando você vai e desonra ele, permanece, né, irmão? Porque pecar, todo mundo peca. Nós estamos falando de pecar e insistir no pecado. Ele é o Deus do 39. Ele vai falar para você, agora você está brincando demais, então uma coisa vai engrossar para o teu lado. Amém, queridos? É esse ensinamento que a gente não pode perder de vista do livro de Isaías, que traz o Deus real. Se o mundo lá fora soubesse que Deus é assim, irmãos, eles iam lutar para caminhar com Deus, igual eu estou fazendo e vocês estão aí tentando, né? A gente trocaria a vida lá fora, a vida de pecado que o mundo oferece, e trocaria ela por isso aqui, por uma busca, porque a gente sabe que Deus é esse Deus, não é o Deus que eles pensam lá. As pessoas têm uma visão que Deus é amor, não é assim? Só que a visão que Deus é amor no modelo de amor nosso. Nosso modelo de amor é falho, mas Deus é amor no modelo dele, de pureza, de santidade, e a coisa, irmãos, é séria ao extremo, né? E é isso que nós estamos fazendo como igreja, tentando mostrar para você a verdade de Deus, né? Não é que você vai errar, irmão, não é que você vai pecar e Deus vai te detonar, não. Deus não está fazendo isso aqui com o rei Ezequias e com Judá, só por causa de agora, não. Tem todo um histórico atrás, né? Por fim, ele entregou o ouro. Então, Deus não é um Deus assim. Ai de nós, se quando a gente errasse, Deus já viesse nos punindo. Já pensou? Ai de nós. Quem aqui poderia dizer, eu estou livre, Deus não ia fazer isso comigo? Lembra lá da passagem da mulher que foi pega em adultério? Eles levaram ela para Jesus e falou, Jesus, ela foi pega em adultério, pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. Isso é Deus. O que Jesus falou? Ué, manda a pedra nela. Quem de vocês aqui não tiver pecado, apedreja a mulher. E a Bíblia diz que eles foram saindo um por um, só ficou Jesus e ela. Isso por quê? Porque Deus não pega a gente na reta, irmãos, só porque você errou. Você erra, eu erro, e Deus dá um tempo para a gente reconciliar. Amém, igreja? Isso é bom ou ruim? Meu Deus, isso é a melhor coisa que existe nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da graça. Esse tempo que Jesus está intercedendo por nós, essa oportunidade que Deus dá, maravilhosa, né, irmãos? Então, seguindo aí, né, nós vamos ver, versículo 12, nós falamos, né, que o 12 ao 17, esse bloco vai enfatizar a soberania e o poder
de Deus, mostrando que ele está acima de todos. O 12, logo em seguida, ele vai condenar a idolatria. Olha o que diz o 12 ao 17, ele começa a dizer coisas lindas de Deus. Quem mediu, né, o céu, quem mediu as águas, quem recolheu a terra como pó, quem pesou os montes, os outeiros, quem guiou o Espírito do Senhor, quem ele consultou para que lhe desse entendimento. Vai falando de Deus, irmãos, da incomparável grandeza de Deus, né? Este bloco então enfatiza que a soberania de Deus e o poder incomparável de Deus, mostrando que Deus está acima de tudo e de todos, irmãos. Deus não pediu ajuda e nem conselho de ninguém para ele fazer tudo o que ele fez, né? Se você quiser saber muito sobre o que Deus fez, começa a estudar o corpo humano, o ser humano, quantos neurônios nós temos, né? As sinapses que são necessárias para você piscar um olho, irmão. Para você piscar a sobrancelha assim, é um mecanismo cerebral complexo, que aqui tem que funcionar tudo em ordem. E quando a gente começa a ficar meio tonto, meio grogue, desequilibra, você nota, algo está errado. Então, irmãos, para você notar a grandeza de Deus, Isaías aqui está trazendo a memória, né? Enfatizando, e mais, ele diz mais: todas as nações são como nada perante ele, e ele as considera sem valor e menos do que nada, porque Deus está muito elevado acima de tudo e acima de todos. Então ele mostra isso, e logo em seguida, irmãos, do 16 ao 27, Isaías vai condenar a idolatria, mostrando o quanto é fútil adorar os ídolos, quando o verdadeiro Deus é incomparavelmente maior. E ele vai começar a falar, né, do 18 ao 26, né, das pessoas que fazem seus ídolos, querendo assemelhar eles a Deus, gravam a imagem de cobre, de ouro, cadeias de prata, né, e vai falando que elas não ouvem, elas não falam, né, ele vai falando tanta coisa linda, e fala de Deus, uma coisa muito bonita, né, Deus está sentado sobre o círculo da terra, verso 22, cujos moradores são para ele como gafanhotos, tá? Quem aqui já ouviu falar, é só uma curiosidadezinha, tá? Sobre esse versículo 22, aqui, que fala que Deus está sentado no círculo da terra. Você sabia que até bem pouco tempo, existia uma teoria de que a terra era plana? Hein? Você sabia dessa teoria? E esses escritos aqui, irmãos, que foram achados, e foram escritos, na verdade, há 2000 anos, às vezes até mais de 2000 anos de idade, né? Da Bíblia, Isaías está dizendo, nesse caso de Isaías então, é mais de 1000 anos antes de Cristo, está falando que Deus senta no círculo da terra, e o povo ainda duvida da Bíblia. Eu estou falando sério, irmãos, existia a teoria prevalecente, na Idade Média para trás, era que a terra era plana, eu esqueci o nome agora que eles chamam lá, terraplanismo. Você sabe disso, não sabe, irmão? Que a terra era plana, a ideia que tinha da terra que era plana. Porém, a Bíblia já está dizendo que Deus senta no círculo da terra. Olha que bacana, Bíblia é ciência, amém, queridos? E uma ciência muito além. Quando fala que Deus senta no círculo da terra, círculo é uma bola, que a terra é redonda. E lá não, lá eles criam piamente que a terra era plana, que a terra era plana, né? Enfim, não vou aumentar nos detalhes aí para provar que a terra nunca foi plana não, mas o que eu quero te dizer é que esse texto aqui de Isaías, né, escrito lá antes de Cristo, estava dizendo que a terra era redonda, amém? Que maravilha, eu amo a palavra de Deus, sabia, irmãos? Por isso que eu gosto de ler a Bíblia Sagrada. Então, pulando aí, verso agora 27 ao 31, nós vamos notar que o capítulo vai encerrar o quê? Oferecendo encorajamento para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, prometendo que Deus ia lhes dar força e renovaria a sua energia. É outro texto também, dentro do mesmo capítulo, você vai encontrar um texto muito conhecido, que é esse do 27 ao 31, né? Porque diz Jacó, porque tu clamas, Israel. Aí o 29, ele dá força ao cansado, multiplica a sua força e dá força ao que não tem vigor. Olha que lindo, até os jovens se cansam e fatigam, eles tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, queridos? Que isso? Promessa de renovação. Então, quando você estiver exausto, cansado, no limite, busque a Deus e confie que Ele renova as nossas forças. Amém, queridos? Assim termina o capítulo, os 2 capítulos que nós estudamos. Conclusão.
os 2 capítulos, tá, irmão, isso é a conclusão geral, servem para nós como um contraste entre o orgulho humano e a falta de sabedoria do capítulo 39 e a infinita misericórdia e a grandeza de Deus do capítulo 40. É isso que é o resumo dos 2. Então, se você quiser gravar isso aí para você ter na sua cabeça lá, resumidão mesmo, 39, o que fala e o que 40. E esses 2 capítulos juntos ensinam o que para nós? Qual o ensinamento teológico que a gente pega? Eles nos ensinam sobre as consequências do orgulho, e eu quero que você acrescente uma palavra ali que eu não coloquei, irmãos. As consequências do orgulho e da falta de sabedoria. E a importância da gente confiar na consolação e na renovação de Deus. Isso é o que nós encontramos, né? Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Que maravilha você ter vindo para nos abençoar nessa noite. Se você quiser, volta quinta-feira e nós vamos agora completar lendo 41 e 42 e vamos trazer o que esses versículos estão ensinando para nós. O mais, que Deus te ajude agora a guardar isso, tá? Guardar isso. Lembra lá, falta de sabedoria do rei, falta de discernimento, mostrou as intimidades, ou seja, se expôs excessivamente. Então guarda aquela frase, eu não posso me expor de todas as formas, que isso é perigoso para o inimigo. Lembra que por isso a nação sofreu. E o 40 vai trazer para nós aquela mensagem de restauração, de esperança, de graça, e a promessa que quando você estiver bem cansadinho ou bem cansadinha, vai em Deus, que Ele renova suas forças, amém? Renova a força espiritual, dá ânimo, né? Para a gente buscar a Deus, para orar, para clamar e para servir o nosso Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquemos de pé nessa hora, para a gente orar. Deus eterno, nós te agradecemos, te bendizemos, porque de uma maneira inexplicável o Senhor fala conosco, coisas grandes, maravilhosas. Apesar da tua grandeza, Deus, apesar da tua grandeza, o Senhor se importa com cada um de nós e fala conosco, nos abençoa, nos guia. Obrigado pela palavra de hoje, obrigado pelos louvores, obrigado pela presença de cada irmão, de cada irmã aqui nesta noite, mas que o ensino da tua palavra possa encontrar no nosso coração uma terra fértil e que vai nos ajudar, Deus, a sair daqui edificados. Mais uma vez, recebe a nossa gratidão e nos leva em paz, guardados pela tua mão poderosa. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoa cada um de vocês.